E cá estamos nós mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e nós vamos continuar com a nossa aula de Química falando hoje dos elementos químicos. Na aula passada nós vimos formação de átomos e moléculas, hoje elementos químicos. Bem, como eu disse para vocês, a tabela periódica apresenta 118 elementos químicos, sendo estes 92 são encontrados naturalmente na própria natureza. Então, 92 deles são elementos naturais, ou seja, são encontrados na natureza de acordo com a sua quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, certo? Aqui eu trouxe para vocês algumas piadinhas sobre os elementos químicos naturais que a gente encontra totalmente livre na natureza. Por exemplo, o sódio, o flúor, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, o ouro. Esses elementos, eles não necessitam ou não foram criados pela mão do homem em um laboratório. Já os elementos artificiais, eles são produzidos em laboratório. Então, o cientista prestou atenção na ordem ou como que ele se comporta, como um átomo se comporta e criou a estabilidade de um átomo, tantos elétrons para tantos prótons para tantos nêutrons, e este elemento ficou sim em equilíbrio. E aí então ele pode ser usado, como é usado até hoje, nos dias de hoje, por muitas pessoas. Eu coloquei essas piadinhas aqui, mas eles são elementos naturais também, tá? Só pra gente continuar a nossa aula, para vocês não perderem, mas eu não achei as piadinhas dos elementos artificiais. Bem, os elementos, sejam eles então 92 naturais e 26 que são artificiais, todos eles formam e estão na tabela periódica, onde existem os 118 elementos químicos. Todos eles estão aí por ordem de prótons. Nas próximas aulas nós vamos ver como que a tabela periódica foi formada e como ela é distribuída hoje. Não precisa de decorar a tabela periódica, basta a gente saber ler. Bem, ela é dividida em períodos e famílias. E para ficar mais fácil, a gente vai dar nome para alguns deles, como se fosse pegando só o primeiro elemento. Por exemplo, hoje li na cama, Robinson Crusoe francês. Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. Boca Alugada ganha índio talentoso e nhoque. Conheci sim a Jerusa, sendo plebeia fabulosa. Não posso assistir sábado Biologia Mecânica. O próximo, os senhores, 3 porquinhos, são leves. Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, em Atenas. Hélio nem arrumou carona, xereta, para Renata orgulhosa. E tem ainda os semimetais, né, que são esses aí que estão de ladinho aí. Bate o sino gelado, assim sábado, tempo lenta. São algumas frases que a gente coloca para que vocês possam decorar algumas famílias, alguns períodos importantes da tabela periódica. Espero que vocês tenham entendido essa aula bem simples, para que vocês possam compreender a diferença entre elementos químicos que são naturais e os artificiais e a composição deles na tabela periódica. Um grande abraço, se cuidem, fiquem todos com Deus. Até a próxima.